Bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês hoje. Continuar a questão aí das retas, dos ângulos, né? Das transversais. Essa é legal aí, ó, o Libras adora quando eu falo transversais, né? Ó, eles até eles ficam, ó, adoram quando a gente usa essas palavras, né? E para me acompanhar, para ser a voz de vocês no chat, é a professora Alessandra. Gente, eu tô aqui rindo porque assim, eu lembrei da recursividade. Numa aula ele colocou os pobres, coitados intérpretes doidos falando recursividade. Então a transversal é o de menos, certo? Olha, Jonas, já tem uma galera aqui. Bom dia, oi. Gosto de matemática, não gosto de matemática. Tem de tudo aqui, tem. Ó, falaram até aqui pra mim assim, ó, Ana Luísa, eu não gosto, mas eu assisto por obrigação. Se tá assistindo, miga, tira proveito desse contexto e eu estarei aqui, então, acompanhando as respostas de vocês, as dúvidas, para a gente poder tentar tornar essa aula o mais agradável possível, certo? Isso mesmo. Então, hoje nós vamos continuar a questão das retas paralelas cortadas por uma transversal, da seguinte forma. Foi apresentado até então 4 definições para vocês relacionadas à congruência. Então, relacionados à igualdade entre os ângulos. Nós vamos ver aí agora mais 2 relações que, basicamente, nós vimos ontem de uma outra forma. Primeiro eu vou colocar a habilidade para vocês na tela. A habilidade para vocês é a habilidade 23 do 7º ano. A habilidade é verificar relações entre ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal, com ou sem o uso de software de geometria dinâmica. Então, o objetivo aí, né, é a relação entre os ângulos formados, entender o que acontece com esses ângulos, né, por retas paralelas e aí, no caso, com a transversal. Eu tenho que observar muito o seguinte. Então, eu tenho lá as retas paralelas, eu observei a transversal e até então eu defini 4 modelos de congruência. Muito importante você colocar essa definição, porque pode aparecer muito para vocês. Então, essa definição de congruência, eu tentei localizar ângulos iguais. Então, sempre relacionando um ângulo parecido, um ângulo igual ao outro. Tá? Foi basicamente essa ideia das aulas até aqui. Hoje eu vou dar uma outra definição que vocês viram um pouquinho ontem, que basicamente a gente vai por dedução. Essa dedução aí eu vou tentar relembrar um pouco a ideia de ângulos de ontem. Então, quais ângulos nós já vimos? Correspondentes, né, Ale? Que são os ângulos que basicamente têm a sua correspondência. Então, de novo, o ângulo A é correspondente ao ângulo E. Então, essa aqui é a primeira correspondência que eu posso identificar. E aí, no lado, eu posso ver o ângulo B correspondente ao ângulo F, o ângulo C aqui, ó, correspondente ao ângulo G, e o ângulo D ao H aqui. Basicamente, as cores aí identificam que são ângulos congruentes, né? Sim, a ideia também de destacar as cores é exatamente para ajudar nessa compreensão, que foi aquilo que nós conversamos ontem. Às vezes, pelo nome, até a gente se acostumar com isso, a questão do contato, pode se tornar um pouco mais difícil. Mas a ideia dessa posição, nesse primeiro momento, ela vai ajudar bastante. E as cores, elas vêm destacadas também com esse intuito. Isso mesmo. Então, essa primeira relação que nós vimos é a correspondência. Então, é como se a posição tivesse você transportando. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia que nós colocamos foi a questão do oposto pelo vértice. Essa é muito importante que vocês vão ver ainda mais para frente, né? Então, eu tenho o ponto, né, o vértice, sempre aqui, está do outro lado, é oposto. Então, o C é oposto ao vértice do A. Ou o contrário, o A é oposto ao vértice do C. O F é oposto do vértice do H, né, Ale? Exato, que é a ideia do OPV, né, que a gente falou? Isso. Opostos pelo vértice. Oposto, lado contrário. Então, o que eu tenho que identificar? Qual é o vértice? E quais são os ângulos que estão em posições contrárias uns aos outros, nesse caso, né, dos opostos pelo vértice. Então, essa questão do oposto aí pelo vértice, ele vai basicamente identificar o mesmo, né, o mesmo valor, né, sempre na mesma condição. Exemplo aí,
se aqui fosse 30 graus, né, Ale? Consecutivamente, aqui também seria 30 graus. Beleza? Tranquilo. Outra definição que nós vimos aí é um pouquinho mais complicada, que nós vimos ontem, que é as definições do alternos, né? Ou ele é alterno externo, ou ele é alterno interno. Lembrando que nessa ideia a gente usou qual relação? Interno, os que estão compreendidos entre as duas retas paralelas. E os externos, os que eles estão, né, eu brinco que é do outro lado. Então vamos lembrar a piada de ontem, né, Ale? A bola, vamos lá, de novo. A bola, ela tem quantos lados, Ale? Ah, gente, isso daí é horrível. 2 lados, o de dentro e o de fora. Isso mesmo. Então, seria essa a ideia. Ou ela é interno, ou ela é externo, né? Seria essa relação. Pode colocar na tela para eles, diretor, por favor? Então, o que está nessa faixa aí em azul, nós consideramos como externos. Então, nós temos a relação de externos. E aí eu tenho que fazer a relação. Então, quem que é, né, no caso, quem que é o alterno externo do ângulo A? É o ângulo G, né? Ó. Ambos estão externos, né, do lado de fora, e ambos possuem, ó, vamos de novo lá nos 30 graus, ó, ambos possuem o mesmo valor. Beleza? Tranquilo. Lembrando para os alunos que isso não é uma aula repetida. Nós estamos retomando o que vocês viram na segunda e na terça-feira, correto? Isso mesmo, isso mesmo. Então, vamos retomando aí para entrar no que seria a aula de hoje. Então, nós vimos os externos. Agora, vamos ver os internos. Os internos, né, é a parte, no caso aí que está a faixa para vocês em azul, digamos ser essa parte entre as duas paralelas, né? Então, entre essas duas paralelas, eu tenho uma parte que é interna. Quem que é correspondente? Eu vou até pegar o outro aqui, ó. O ângulo D é, no caso aqui, ó, o alterno interno do ângulo F, né? Então, ambos aqui, ó, vou até dar um valor, ó, 150 graus. Se eu sei que 150 graus é o ângulo F, quanto é o ângulo D? 150 graus também. Beleza? Tranquilo. E você sabe que eu estava olhando o chat aqui, porque o chat continua aberto, e assim, tem aqueles alunos que estão fugindo no meio da ideia, né, do foco, tem aqueles que estão comentando tudo isso que você está trazendo novamente para eles, e aí me chamou a atenção que toda vez, eu nunca falei, mas todo o chat aparecem alunos da Escola Niceia Albarello Ferrari lá em Diadema. Eles sempre estão aqui nas aulas talvez em outros, mas na do 7º ano, eles estão presentes constantemente, e aí eu tenho certeza que, como eles assistem às aulas todos os dias, eles devem estar com poucas dúvidas nesse momento. Isso mesmo. Então, você conseguiu assistir às aulas passadas, basicamente até aqui, até esse ponto, já foi passado para vocês. Lembrando da questão do alterno, interno, alterno, externo. Se você não lembrar essa nomenclatura, esse nome utilizado, não tem problema. Tenta identificar o ângulo, tá? Tenta identificar essa congruência entre os ângulos. Para a aula de hoje, nós vamos rever aí alguns conceitos que nós chamamos aí, ó, de colaterais. Esse é o termo, né, utilizado para basicamente eu falar que o ângulo somando os dois tem que dar 180. Esse é o termo aí utilizado, né? Então, o termo colateral ali é por causa de lateral, né? É como se o ângulo estivesse na lateral do outro. Do ladinho? Isso, colateral. Certo. Beleza? Então, esse ângulo colateral, ele é o colado, é o do lado. Vamos observar na imagem. Coloca para eles na tela, por favor, que é a seguinte. Então, colateral é do lado. Então, por exemplo, esse ângulo A e esse ângulo B. Se eu somar os dois aqui, ó, se eu somar esses dois ângulos, eu afirmo que os dois vão dar 180 graus. Nós fizemos um pouquinho isso ontem, né? Relacionando sempre a esses lados, a essa nomenclatura. Então, colateral, beleza? Verdade, a gente trouxe essa ideia ontem na resolução de alguns exercícios. Isso, é intuitivo nós fazermos essa relação, né? É intuitivo entender que metade de uma reta, né? No caso ali, toda vez que você corta uma circunferência ao meio é 180. Então, pensa,
uma circunferência inteira aqui, cortada ao meio, 180 graus, seria basicamente essa ideia. O que eu quero que vocês observem? Não precisa literalmente lembrar do nome, tá? É muito importante, mas não precisa especificamente lembrar do nome. Então, externos, de novo, pode pôr na tela para eles, diretor? Então eu tenho aqui, ó, essa faixa e essa faixa aqui. Beleza. Essas duas faixas são as externas, como nós vimos anteriormente. Vendo essas duas faixas, então somando esses dois ângulos aqui, eu garanto que é 180. Mesma coisa acontece aqui para o G e para o H. Beleza, eu fiz isso. Se eu falei do externo, eu também posso falar de um outro, né, Ale? Sim. Do interno, né? Exato. Então, o interno, essa parte de dentro, digamos assim, eu tenho essa relação aqui de colateral também. Ou seja, quando eu somo o ângulo C e o ângulo D, também eu vou ter um ângulo aqui, ó, de 180 graus. Beleza? Tranquilinho. É lembrar sempre dessa relação do resultado dessa soma desses dois ângulos, correto? Isso mesmo. Então, vamos tentar inventar. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou pedir para o diretor colocar. Eu vou abrir, eu construí na mesma forma aí o GeoGebra. Então, nós utilizamos muito essa relação, né, do GeoGebra. Nós usamos bastante, né? Vocês já viram muito. Então, eu tenho a mesma imagem aqui. Essa mesma imagem que vocês estão vendo aí, né? Nós vamos tentar identificar se esses ângulos, então, são reais aí, né? No caso, nós podemos identificar como valor de 180. Então, o que eu vou fazer, ó? Tem como mostrar aqui, ó, focar no seguinte, ó. Então, aqui é o GeoGebra. Eu tenho uma classificação que chama medições. Dentro dessas medições tem a nomenclatura de ângulos. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou cliquei aqui no ângulo, aí eu vou tentar identificar. Então, aqui é um ponto, né? E eu tenho que fechar esse ângulo. Aqui, ó, eu coloquei um ponto aqui, aí eu tenho que fechar esse ângulo. Quando eu clico aqui, ó, ele vai aparecer... Não foi. Aqui não foi. Acho que não foi, calma aí. Beleza. Então, aqui ele apareceu, ó. Cliquei nesses 3 pontos aqui, ele foi para o ângulo de 180. Consegue focar, diretor? Consegue? Deixa eu ver se eu consigo abrir um pouquinho. Uma vez eu tentei arrastar ele aí, Jonas, ele não foi. Aí seria se desse para dar... Ah, conseguiu? Aqui Legal. dá para ver, ó. Seria o ângulo de... Deixa eu tentar fazer assim, ó. Conseguem ver? Aqui é um ângulo de 180, ou seja, metade. No caso, esse ângulo que eu peguei aqui, né, Ale? Deixa eu cancelar aqui. Esse ângulo que eu peguei aqui, nós consideramos eles de colateral interno. Ele é da parte de dentro, né? Essa parte entre as duas paralelas. Então, ele é o colateral interno. Que é a parte compreendida entre as duas retas paralelas. Isso mesmo. E aí, vamos usar várias nomenclaturas. Então, por exemplo, esse ângulo inteiro tem o ponto oposto pelo vértice. Obrigatoriamente, esses dois aqui, em vermelho e laranja, também tem que dar o mesmo valor. Vamos tentar fazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa parte aqui. Não, ele pegou o mesmo. Vou tentar pegar aqui para vocês verem. Opa. Aqui. Tá. Eu não sei se vai conseguir vocês observarem. Que eu tenho o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui. Ah, que você colocou 2 vezes. Isso. Aqui são ângulos, basicamente, por conta da construção do GeoGebra, ele monta ângulos aqui com vírgula e etc., não necessariamente exatos como nós fazemos. Então, esse ângulo em vermelho aqui, ó, é 142. Se eu somar... 140,2. Isso, desculpa. 140,2, 140,2. Então, se eu pegar 140,2, que é esse em vermelho, e somar com 39,8, garanto para vocês que dá 180 como resposta. Beleza? Certo. Essa ideia do GeoGebra aqui, ó, ele calcula para você o ângulo automático direto. Beleza? Tranquilo. Beleza, muito legal nessa parte aqui. Sim, claro que o aluno também, se ele tiver o transferidor, ele consegue medir
esses ângulos em casa. Isso né? mesmo, é o transferidor. É que aqui nós estamos utilizando um recurso tecnológico. Se vocês conseguirem acesso a esse recurso, vocês podem lá brincar, vocês podem construir e fazer. No caderno do aluno nós vamos fazer agora algumas atividades. No caderno do aluno, ó, vai aparecer aí para vocês, tá lá na página 72 do caderno do aluno lá do volume 3. Então, se vocês pegarem o transferidor, né, vocês pegarem esses valores, vocês conseguem encontrar essas relações aí. Beleza. Vamos tentar então essa primeira atividade para ver se a gente consegue formalizar esse conceito aí. Então, usando as relações descobertas por nós, digamos assim, né, Ale? Sim, durante esses dias, né? Então, que nós fizemos ontem, inclusive muitos tiveram essa ideia ontem, né? Isso. Então, utilizando essa ideia, determine a medida de cada um dos ângulos indicados. Pode colocar na tela para eles, que é o seguinte. Então, eu tenho lá o ângulo 140, que está num verde. 144. Isso, está lá num verde, não é isso? Ah, Verde. aqui, olhando aqui é verde. Olhando é ali verde. é um negócio verde meio azulado, mas é ele, gente. Aí Verde, azul é ele. Eu quero saber então o valor desse ângulo alfa que está em laranja. Lembrando, ó, muito legal isso, né, Ale? Nós podemos fazer também, que é a nomenclatura de paralela, né? Então, R barra S é a nomenclatura de paralela, tá? Então, eu estou dizendo que R e S são paralelas. Que são duas retas. Então, R é o nome de uma reta, que é a letra minúscula. Isso. S é o nome da outra reta, também como letra minúscula. E nós temos duas barras que são paralelas entre si. Então, esse é o símbolo para indicar quando duas retas são paralelas. Isso mesmo. Então, como é aí a primeira atividade, primeiro exercício, 3 minutinhos para vocês. Acredito que muitos já até fizeram esse exercício aí, mas 3 minutinhos para vocês, a gente já retorna. Bom trabalho.
Jonas, várias respostas. A maioria dos alunos colocou 36 graus. Então, por exemplo, Matheus, Ana Clara, Júlia, João Paulo, Micaele, Guilherme, Samuel, um outro Matheus, Ana Carolina, 36. Nós temos também o Tiago, ele colocou 39,9. Eu estava procurando aqui uma outra resposta que eu tinha visto. 48 graus, 32 graus com interrogação, 30 graus, 40, mas a maioria colocou 36. Beleza, boa, isso mesmo. A ideia, se você não conseguiu entender ali a nomenclatura, não tem problema. Se você conseguir pelo menos localizar, identificar essa relação de qual que é o ângulo, qual que é essa relação, como a maioria colocou, né, Ale, da questão do 36, beleza, né? Sim. É uma ferramenta muito útil aí para vocês. Mas, para definição aí, para nomenclatura, nós vamos utilizar os colaterais externos. Vai ser a forma aí como nós vamos pensar nessa ideia. Pode colocar para eles a telinha, a resposta? É o seguinte, então 140 aí, né? Qual que é o colateral externo dele? Externo porque entre as paralelas, digamos assim, está nas extremidades, né? Então 144 e o alfa aqui, né, o ângulo que nós estamos utilizando, são os externos. Somando os dois, tem que dar 180. Então o valor de 180 aqui, que é a metade de uma circunferência. Acabei de ver que o Brian falou exatamente isso aqui no chat. Falou como? 36 graus, pois se olharmos e somarmos, 36 mais 144 igual a 180. Beleza. Então, aí, no caso, a relação aqui, vocês podem subtrair ambos os lados, né, os dois membros por 144, ou seja, 180 menos 144, eu vou encontrar 36 aí como resposta. Posso pensar de uma outra forma? Pode, não tem problema. Você poderia pensar em correspondência. Vou até pedir para o diretor colocar, esse ângulo aqui, né, Ale, esse ângulo que eu tentei desenhar para eles. Não, prometo que eu não vou comentar. Esse ângulo que eu tentei desenhar aqui para eles é o ângulo 144. Por quê? Porque ele é correspondente, né? Exato. Então, quanto falta aqui para metade, para 180? Falta 36, os 36. que é o alfa. Que é o alfa aqui. Então, essa é uma outra forma de eu poder também pensar, né, Ale? Exatamente. Posso pensar de N formas aí possíveis, utilizando qualquer definição que nós vimos anterior. O objetivo, o foco principal, é você conseguir identificar a resposta do ângulo, né? Exato. E só para também tirar a dúvida do Enzo, o material é a parte 1, tá? Volume 3, parte 1, é onde você vai encontrar os exercícios. Foi todos retirados do caderno do aluno ali, no volume 3, né, relacionados ao terceiro bimestre. Na parte 1 aí, como vocês recebem provavelmente 2 cadernos, está na parte 1. Vamos tentar agora de uma outra forma. Tá aí para vocês a jogo da velha. Um jogo da velha meio torto. Então eu tenho aí paralelas. Quem que é paralela? É o R paralelo à reta S. Então, essas duas retas aqui, são paralelas. Beleza? O que eu posso identificar aí, o que eu posso nomear, o que eu gostaria que vocês identificassem? Eu quero saber quanto vale o ângulo X. Acho que visualmente, por enquanto, aí vocês conseguem identificar. Por enquanto, eu quero saber quanto vale o ângulo X. Identifiquem no seguinte, usem a expressão que vocês quiserem, tá? Lembrando só também, a reta T é paralela a U também, tá, Ale? Então, essas retas aí também são paralelas. A reta T também é paralela à reta U. Então, eu quero saber o valor de ângulo X. Usando a mesma ideia, usem o que vocês acharem mais fácil, tá? Usem a ferramenta que vocês acharem mais fácil. Por isso que nós estamos revendo, né? Passamos a rever desde o início da aula. De novo, 3 minutinhos para vocês, a gente já retorna. Bom trabalho.
Olha, Jonas, vários 60 graus. Boa. Mas eu vou pegar algumas explicações. Corretas ou não, aí você conversa na correção. Fechado. A Luísa, ela falou que o valor do ângulo X é de 60 graus, pois ele é oposto pelo vértice. Tá. A Raí, acho que é Raí, 30 graus, acho, porque 60 graus mais 90 graus, suponho, colocou entre parênteses, igual a 150. Então, 150 menos 150, ou 180 menos 150, 30. Tá. Gabriel, 60, pois é igual ao outro ângulo de um mesmo lado. Tá. 60 graus a Rebeca. 60 graus porque o outro também é, e eles têm o mesmo ângulo. O Pedro disse que não entendeu nada, mas ele vai na de todo mundo como 60 graus. Boa, Pedro. O Pedro já, né, já assumiu. Estou entendendo não, mas é isso aí. Mas a Sara, por exemplo, ela colocou 36, a Ana Helena 120, a Luia, acho que Luian, ou Luiane, 60, porque é a mesma coisa que a do azul. Beleza. Para esse exercício aí, para essa questão, eu tenho que olhar ele como se virasse, né, Ale? Eu virasse ele em 90 graus, essa imagem, e eu tenho que olhar entre as paralelas T e U. Eu tenho que olhar essas duas aí como resposta aí para observar isso. Resposta, como acredito que muitos colocaram, né, Ale? 60 graus é a resposta correta. Isso. Pela nomenclatura, ó, vamos pensar que tudo isso aqui, ó, é interno. Tudo isso aqui é a parte interna das duas paralelas. Certo. Então, entre essas duas paralelas, a parte interna. Esse ângulo, que está com a mesma cor, eu vou dizer que eles são alternos, né? Internos. Então, por isso que eu posso dizer que esse ângulo é 60 graus. Uma outra ideia que eu posso pensar em executar é transportar o ângulo, né? A correspondência. Então, 60 graus está aqui. Que é onde vai dar sentido para a resposta da Luísa que falou do APV. Isso então, mesmo. Faltou um passozinho, Luísa, para essa definição. Isso mesmo. Então, eu transportar esse 60, Que eu tenho que transportar correspondente para cá, não é? Ó, esse ângulo aqui é 60, né? Então, oposto pelo vértice, né? O x vai valer 60 graus aqui, como resposta. Essa é uma outra ideia, né, Ale? Sim, então eu identifico o correspondente aos 60 graus e a partir daí eu posso identificar o valor de x com a ideia dos ângulos opostos pelo vértice. Isso, tomar muito cuidado, né, principalmente nessa relação, porque aí é uma outra forma de eu enxergar. Eu estou vendo a paralela T e U, né, Ale? Então, basicamente essa aqui seria a transversal, seria a reta S, olhando esses dois ângulos. Exatamente, porque como nós estamos falando de dois pares de paralelas, aquilo que você falou, se a gente fizer a rotação da imagem, né, a movimentação, a gente consegue colocar e enxergar nessa ideia que a gente trouxe para vocês, a R e a S como transversais, né, e verificar corretamente, verificar não, perceber que existe um paralelismo entre T e U. Isso mesmo. Então essa ideia de você reconhecer que esse ângulo é 60 graus, se você for por qualquer dedução aí, com qualquer forma, você está correto, você consegue identificar. Tomar cuidado com, por exemplo, falaram aí que era 30 graus, né? Isso. Aqui, na questão do 180, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, é o que falta. Então, não necessariamente eu estou observando esse ângulo com a metade ou o que falta aqui do outro. Eu tenho que ver uma relação, no caso ali entre o 60 e o x, de transporte, né? Eu estou transportando esse ângulo, eu estou vendo a correspondência. Exatamente, não é nesse caso a ideia da soma e o que falta. A gente até entendeu qual foi o raciocínio utilizado, mas nesse contexto não seria. Isso mesmo. Vamos tentar agora uma próxima atividade. Nessa próxima atividade aí na questão 3, então agora eu vou querer saber o valor do ângulo y ali, que é em verde. Utilizem a forma com que vocês acharem mais fácil, o que vocês localizarem como mais fácil. Se eu te falar que eu já achei resposta aqui, mas eu não vou te contar.
Já? No chat? Opa, tem aluno que já respondeu x e y tudo junto. Entendi. Então agora eu quero saber então qual que é o valor de y. De novo, 3 minutinhos para vocês, a gente já retorna. Bom trabalho. Jonas, foi aquilo que eu te falei. Eu já tinha achado aqui o y igual a 120, tá? Não vou falar que não, porque eu tinha. Mas, por exemplo, a Nicole ela colocou 180 menos 60 igual a 120. Então, y igual a 120, certo? O Vinícius, ele colocou de 120 graus a 180 graus. O Lucas Evangelista, ele deu 4 possibilidades de valor. 70, 80, 120 e 140. Achei interessante a resposta da Raíssa. 120. Por quê? 120 mais 60, 180. Boa. Teve gente que montou naquela ideia da expressão algébrica. Então, o Ramon ele colocou o x igual a 60, o y igual a 120. Então, seria 180 menos x. Ou seja, 180 menos 60 igual a 120. Isso mesmo. Então, essa questão aí que vocês já conseguiram responder 120, vou colocar a resposta na tela, que seria esse mesmo valor aí do ângulo y. Então, eu posso pensar o seguinte aí, numa ideia, né? Eu vou montar um ângulo C. O ângulo C ali, ó, ele é oposto pelo vértice do ângulo 60, que é o que está aqui no cantinho. Ele é oposto ali onde eu marquei para vocês em vermelho. E vou chamar a atenção da Estela. Estela, a resposta está certa, mas a justificativa não. Presta bastante atenção agora na explicação do professor Jonas. Beleza, então o C ali ele é oposto pelo vértice. Se ele é oposto pelo vértice, o ângulo C e o ângulo Y são
colaterais externos, né? Então, eles têm essa representação. Então, somando os dois, tem que dar 180. Eu sei que o ângulo C é 60 graus. Então, eu substituindo, eu encontro o valor 120 aí como resposta. Você sabe que eu achei Gabriela, mais uma galera aqui que fez exatamente essa relação. Então, essa é uma das principais relações aí que nós podemos encontrar. Outra seria transportar esse 60 para cá, né, o correspondente, e aí o que falta para 180, no caso ali, 120 graus aqui. Poderia transportar o Y aqui para dentro, ó. Então, no caso, ele seria colateral interno. O que vocês quiserem aí, a forma com que vocês acharem mais fácil essa representação. Exato. E você sabe que o João Carlos colocou aqui. Professor, eu acho que é 120. Tira a minha dúvida. João, você acertou. Parabéns. Não sei qual foi a ideia que você usou, mas ó, certinho. E foi o que o Jonas falou. A gente tem algumas formas de fazer essas determinações utilizando os conceitos que estão sendo apresentados já desde segunda-feira, na verdade, desde a semana passada, com relação a esse assunto. É aquele com o qual vocês se identificarem melhor nesse contexto, certo? Isso mesmo. Se você não lembrar exatamente do nome, não tem problema, mas conseguindo encontrar o valor do ângulo, já é um passo aí. Tipo o diretor colocar na tela a avaliação, então coloquem lá o que vocês acharam, o que vocês gostaram, coloquem sugestões, o que vocês têm ou não, para falar relacionado à aula. Eu agradeço, obrigado, Ale, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima, né? Isso, valeu, Jonas, obrigado, alunos, até a próxima. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.